Bem, estamos de volta com o Argumento e nesse segundo bloco temos duas conversas muito interessantes para você. Começamos com o advogado Albano Martins, que é coordenador da diretoria da Festa de Nazaré, e vem nos falar de todos os detalhes, principalmente de calendário e da situação de pandemia com relação ao Círio de Nazaré. E finalizando o programa, o clínico geral Salomão Kawagi vem nos dar uma dica e uma consulta pública. Albano, é uma preocupação de todo paraense, pouca gente fala, não quer nem pensar, nem falar, nem nada. Só que há uma incerteza generalizada mundo afora com referência a eventos, principalmente um evento como o Círio, 2 milhões de pessoas no meio da rua, né? É um negócio meio complicado. Você que é o coordenador da diretoria, passa na cabeça de vocês o quê? O que seria um plano B se as coisas não melhorarem logo? Mauro, foi muito bom você falar da incerteza, né? Nós não temos ainda um cenário muito bem definido, há artigos científicos em várias direções, há posições divergentes. O próprio ministro da Saúde falava em pico em abril, maio, agora já fala em junho. Bem, diante dessa incerteza, nós prosseguimos com o nosso calendário, até porque há muitas coisas que não se pode deixar para cima da hora. Então, estamos cumprindo todas as etapas de preparação do Círio, atentos, né, a todo esse panorama. Dom Alberto tem estado muito informado, se mantendo bem informado acerca disso, atento a todas as diretrizes das autoridades de saúde, das autoridades administrativas, políticas, mas, até o momento, trabalhamos normalmente para a realização do Círio. Se esse cenário se agravar, se obviamente houver alguma orientação no sentido de que não poderá haver uma aglomeração do tamanho da que é causada pelo Círio, obviamente nós vamos ter que repensar o evento, mas até esse momento não é essa a diretriz. Mas é justamente isso. Você disse que um grande evento como o Círio não dá para resolver tudo muito rapidamente, tanto que vocês têm um planejamento desde o início do ano. Eu sei que vocês trabalham muito para organizar o evento. E não pode ficar muito em cima, julho, agosto, para repensar. Por exemplo, em agosto já tem a peregrinação da imagem da Santa pelas famílias, né? Tudo indica aí, as últimas informações, é que em agosto isso não será possível. E aí, se não for possível dessa forma, será de que forma? Bem, eu falo especificamente do evento, das procissões. Também tenho esta impressão de que essa parte de encontros, esta parte de peregrinações, talvez seja afetada. Não apenas as peregrinações que começam em agosto, mas agora em maio mesmo, com as novenas marianas, que todos os anos a diretoria da festa promove. Esse evento fatalmente terá que acontecer de uma maneira diferente, provavelmente aí via internet, né, as famílias se reunindo por meio eletrônico. Pode ser que em agosto aconteça o mesmo. Mas a nossa preocupação principal é o evento em si. Será possível, em outubro, já no segundo domingo, você ter aquela aglomeração de pessoas? Isso poderá causar algum efeito prejudicial à saúde das pessoas? Então, o nosso foco até o momento é o Círio, a quinzena, as 13 procissões que nós temos agendadas para esse ano. Mas é justamente isso. Albano, é justamente isso. Nós todos estamos rezando para que lá esteja tudo bem, né? A gente, na nossa cabeça, está imaginando que o segundo semestre estará tudo bem. Tá? Mas o nosso pensamento é que, como é muito grande, mexe com muita coisa, mexe com muita gente, tá? Não seria já a hora de repensar num plano B? De pensar, na verdade, num plano B, já estipular, bem, se não der certo isso, vai ser aquilo. Lógico que nós todos estamos querendo o plano A. Nós todos queremos que isso passe logo e que tudo siga normalmente. Mas existe o risco de não vir a ocorrer. E não vindo a ocorrer, quais as opções que nós teríamos? Como eu vinha lhe dizendo, nós não temos uma definição ainda em função de dados que ainda não estão disponíveis. Por exemplo, pode ser que eu já não tenha um problema grande ou tão sensível com aglomeração de pessoas, mas eu posso estar ainda
com as companhias aéreas sem voos. Eu vou ter que pensar um Sírio que não contemple, por exemplo, o grande volume de turistas que a gente tem, cerca de 80 a 100 mil pessoas, né? As procissões em si, me parece que nós não temos tantas alternativas, né? Se no período não for possível, o que é que nós poderemos estudar? O adiamento, né? Não fazer em outubro, não fazer no segundo domingo, fazer um pouquinho mais adiante. Não me parece que seja algo que nos apresente tantas possibilidades. É uma questão de calendário. Outubro, é possível? Não causa nenhum dano à saúde das pessoas? Sim, é possível e não há problemas. Ótimo, vamos realizar da mesma maneira. Se nós estivermos ainda num quadro de contaminação grande, de perigo à saúde pública, me parece que a primeira opção seria repensar a data, mas não temos ainda uma definição, né? Isso vai depender da posição da arquidiocese. Na verdade, nós, como diretoria, somos o braço operário disso, né? Nós realizamos aquilo que está no calendário, que é determinado por Dom Alberto e também pela paróquia de Nazaré. Mas a mim parece que a opção mais viável, se ainda isto estiver no mesmo cenário que temos hoje, seria repensar uma nova data. Talvez para dezembro ou coisa parecida. Bem, eu vi que, como você falou, que o calendário estruturado permanece. Eu vi que agora já fizeram a foto do cartaz do Sírio, já estão cuidando do manto da Santinha e assim por diante. As encomendas de flores que têm que ser feitas com muita antecedência já devem ter sido feitas, encomenda de cordas e tudo mais. Isso tudo gera custos. Como é que está em nível de doação, de patrocínio para o evento diante de todo esse problema que está acontecendo no momento? Olha, nós vínhamos com um fluxo de caixa muito tranquilo. A administração do Cláudio Acatauaçu nos deixou numa situação confortável, iniciamos o ano bem e vínhamos num ritmo muito forte, já com um recorde de apoiadores oficiais, mais de 40, e já próximos dos 20 patrocinadores oficiais. Ainda estávamos em contato com alguns deles, que estão há muitos anos conosco, e também ainda não tivemos um contato oficial com prefeitura e governo do estado, até por conta de toda essa situação. Mas vínhamos bem, e com o que emitimos de contratos e boletos, até o momento não detectamos nenhuma desistência. Nenhum dos patrocinadores ou apoiadores nos procurou até o momento para voltar atrás e destratar. Então, temos um panorama bom, um cenário positivo, as receitas já começaram a entrar, realmente a corda já está encomendada, já tem até previsão de chegada, o manto já em confecção, não é, pela Cátia Novelino, e na semana que passou, escolhemos, a comissão que elege o cartaz já definiu a arte, e nesta segunda-feira foi feita a foto. Porque, inclusive, temos obrigações contratuais a cumprir, né? Estes patrocinadores e apoiadores esperam, né, o seu reparte de cartazes com as suas logomarcas. Então, estamos dando andamento normal. Havendo necessidade de alguma mudança de planos, estes patrocinadores e apoiadores, obviamente, também serão chamados para definir conosco todas as alterações que precisaremos fazer. Afinal, grande parte das contrapartidas são prestadas, efetivadas durante a quinzena do Sírio, né? Existe contato entre os eventos de Aparecida e Nazaré? A coordenação de lá tem pensado em algo diferente? Até o momento, comigo, enquanto diretoria, nenhum contato foi feito. Não é comum. Eu tenho já 7 anos de diretoria, não me lembro de ter havido qualquer interação nesse sentido. Não sei se com a arquidiocese ou com a paróquia de Nazaré há alguma espécie de contato. Sei, inclusive, que o padre Ramos tem estado lá, no passado esteve lá, né, para tentar aprender um pouco mais sobre essa administração de santuário. Nós temos a expectativa do crescimento físico do santuário, né, com a questão do terreno que era ocupado pelo Exército. Isso é uma coisa que está no nosso planejamento, esperamos que se realize. Então, houve essa interação a partir do ano passado, mas mais entre a paróquia de Nazaré e a paróquia de Aparecida. Você tocou num assunto interessante. O que é que falta? É o governo federal repassar essa área? Porque já houve assinatura de contrato, eu me lembro que o presidente Temer esteve em Belém. O que é que falta para efetivar? Ora, a informação que nós temos
é que o governo do Estado tem se empenhado muito nessa direção, né, em concretizar esse sonho aí da Igreja de Belém. Há uma comissão, né, dentro do governo do Estado em tratativas com o Serviço de Patrimônio da União. Ocorre que a burocracia lá sempre é muito grande, né? Então, o que nos foi dito? Que o Exército já desocupou, já devolveu o terreno para o SPU e que precisa, então, que o SPU efetive a transmissão da posse ao Estado. Não sei se o fará em definitivo ou se o fará por um período de 30 anos, como também já nos foi dito, a partir do momento em que o Estado esteja efetivamente na posse do terreno, é que aí, então, o Estado do Pará vai repassar para a igreja. arquidiocese. Isso, não seria direto da União para a arquidiocese, e sim do Estado. Albano, muito obrigado por essa entrevista, essas informações. É natural que a gente fique nessa especulação, porque as pessoas ficam se perguntando, não gostam de falar no assunto. Eu noto que você, nem eu gostaria de falar nesse assunto. Vamos rezar para que tudo funcione do jeito que a gente sempre realizou, né? Que no segundo domingo de outubro esteja todo mundo bem, todo mundo em torno da Santinha. Muito obrigado pela tua participação. Nada, eu que agradeço. Esse é um aspecto importante, o aspecto da nossa fé, né? Temos que intensificar nossas orações pelo pleno êxito do Sírio, mas, enfim, é uma realidade que a gente precisa encarar, né? Pode ser que haja alguma necessidade extrema e nós temos que estar preparados. E aí eu contarei com você, né, com a tua grande audiência, com toda a imprensa, para a gente poder divulgar tudo aquilo que for definido, então, pela Arquidiocese, para a melhor possível realização do Círio de Nazaré. Muito obrigado, um grande abraço, Albano. Um abraço, Mauro. Bem, nós vamos agora conversar com o clínico geral Salomão Cawash, que certamente tem uma experiência incrível nesse momento de pandemia, passa a ser uma consulta pública. Doutor Salomão, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Boa noite, Mauro. Prazer também estar com você. Bem, o senhor, como clínico geral, o senhor tem muitos pacientes da chamada terceira idade, maiores de 60 anos. Tem sido grande a procura no consultório? Não, eu como também tenho mais de 60, Mauro, eu também estou em isolamento há 30 dias, né? Eu tenho feito consultas por videoconferência, tenho orientado os pacientes, até por dificuldade, às vezes, de conseguir um medicamento, eles vão buscar a receita comigo, tenho enviado via e-mail também as receitas. Então, eu diariamente, embora não esteja no consultório, eu pelo menos tenho 6, 7 pessoas que eu converso diariamente. Sim. Bem, para dar orientação não só sobre remédio, muita divulgação, você sabe disso, né? Todo dia tem uma novidade, todo mundo quer tomar tudo ao mesmo tempo, então o nosso dever é orientar, dizer o que é válido e o que não é válido. Eu acho que o mais importante é isso. Aquilo que é lesivo, aquilo que pode trazer prejuízo, a gente indica para não fazer. O senhor, em algum momento, já receitou cloroquina? Sim, a gente tem acompanhado, inclusive, como eu faço parte do corpo clínico do Hospital Belém, nós montamos o protocolo de tratamento do Covid-19 semana passada. E o Hospital Belém, hoje, ele faz parte de um grupo de 200 hospitais, que é a Avante Brasil, onde o laboratório disponibilizou a cloroquina e a azitromicina o tratamento inicial dos pacientes com Covid-19. Então, já faz parte do nosso protocolo, lá no Hospital Belém, iniciar esse tipo de tratamento. Evidentemente, respeitando as contraindicações do uso. Existem pacientes que não podem tomar, em que o risco realmente é alto. Cardiopatas, né? O paciente que tem arritmia, o paciente que usa antiarrítmico, é evidente que a associação, principalmente da cloroquina com a azitromicina, essa associação é perigosa do ponto de vista de provocar arritmia graves e que podem até ser fatais se o indivíduo estiver tomando algum tipo de antiarrítmico em associação com essas duas drogas. Bem, mas o medo continua muito forte em torno desse medicamento. E eles não reagem ou eles querem? Se o paciente preencher um score entre 6 e 8,
provavelmente ele deve estar com Covid. Então, nessa situação, o paciente que não tem risco, a gente tem recomendado fazer o tratamento, desde que ele não tenha risco. Eu tenho evitado usar em pacientes com mais idades, até porque eu sei das limitações, e nenhum estudo robusto, eu tenho recebido diariamente, felizmente, eu tenho várias assinaturas de revistas sérias, as melhores revistas do mundo, as 3 principais assinaturas de revistas que eu tenho, e a gente recebe todo dia. Nós não temos nenhum trabalho consistente que mostre que realmente a cloroquina funcione em todos os casos. E funcione assim, se a gente tiver que dar, a gente tem que dar num período mais cedo, talvez entre o 3º e 5º dia seja o melhor período para iniciar o tratamento. Depois disso, os resultados não têm sido muito bons. É verdade, a gente tem visto isso constantemente, com mortes, inclusive, provocadas pela cloroquina, né? É o que a gente está ouvindo falar. Mas me diga uma coisa, eu li alguma coisa que o vírus teve uma mutação aqui na nossa região, em função da temperatura e tudo mais, e está atingindo até mais os jovens. Na verdade, isso é meio questionável, viu, Mauro? Até porque a gente analisar, o Brasil é um dos países em que é um país jovem. Se a gente analisar os países europeus, os Estados Unidos, a nossa população é muito mais jovem. Então, os jovens se expõem mais. O risco de transmissão é muito alto dessa doença. Então, fica difícil dizer se é a mutação. Você sabe que o vírus, como ele tem uma capacidade de replicação muito rápida, a possibilidade de mutação existe. Mas eu acho que ainda a gente não sabe o verdadeiro impacto se houver essa mutação, o verdadeiro impacto na gravidade dessa doença aqui no Brasil. Até porque a gente ainda tem muita gente para fazer teste, a gente só vai ter uma ideia exata da mortalidade, da taxa de mortalidade, quando a gente tiver um grande número de pacientes, porque é evidente, se eu tenho 500 mil pessoas com a doença e tenho 500 mortes, a taxa é uma. Se eu tenho 20 pacientes notificados, a taxa de mortalidade é outra. Então, a gente precisa evoluir, principalmente nos exames. Você sabe que o problema é mundial, a gente tem falta de insumos, agora que nós estamos tendo uma demanda maior de testes, agora que a gente vai ter uma ideia melhor da nossa realidade. E qual é a sua opinião sobre as providências que o nosso estado, a nossa cidade tomaram para que a gente possa passar mais rápido por essa curva? Eu acho que acho que nossos gestores eles se prepararam cedo, sabe? Você vê que nossos casos foram notificados bem mais tarde que os outros. Houve já, inclusive, a instalação de hospitais de campanha, muito antes mesmo da gente ter um número crescente de casos. Dentro do possível, até pelas limitações que hoje a doença traz de compra de insumos, eu acho que a gente começou a ter uma perspectiva de atendimento razoável. O grande problema é que nós temos uma quantidade muito grande, as outras doenças continuam. Nós estamos saindo do nosso inverno, o inverno amazônico está terminando agora, muita chuva, e com ela a gente tem muitas doenças, outras doenças continuam. A gente Mas tem dengue, essas outras doenças, doutor Salomão, não entraram em quarentena? Tem gente falando nelas? Não entraram, não. Eu ainda essa semana eu tive 2 casos de dengue e 1 caso de zika, entendeu? Então, e assim, e os sintomas são parecidos, foi complicado a gente chegar a essa conclusão. Mas como deu erupção cutânea, deu um quadro muito típico, então as outras doenças continuam. E a gente tem que ver que as outras doenças continuam. As pessoas com infecção urinária vão continuar tendo infecção, as pessoas com diarreia infecciosa vão continuar tendo, ainda mais com grande consumo em casa, às vezes reaproveitamento de alimentos inadequados, aí você passa a ter também um volume maior de diarreia infecciosa. Então, isso tudo atravanca o nosso sistema de saúde. É muita gente ao mesmo tempo e a gente não tem. Você sabe disso, que isso não é só no Brasil, a gente vê no mundo inteiro, poucos países se prepararam para uma pandemia nesse nível, nessa gravidade. Isso nunca imaginei, como médico, ter visto uma condição tão grave como essa que nós estamos enfrentando. Ainda bem que em Belém nós estamos bem estruturados, como o senhor diz, né? Em nível de hospital, de atendimento, de vagas. Com certeza.
Olha, lá no Hospital Belém, nós já tivemos 110 casos confirmados. Até agora, em óbito, temos um paciente grave na UTI. Dos 4 que internaram, 3 já saíram de alta, só permanece um internado. A grande maioria, inclusive 3 colegas nossos, médicos, que foram positivos, estão muito bem em casa. Então, eu acho assim que a gente precisa montar a estrutura para quando você tiver um paciente grave, você tenha condições de oferecer para ele desde do tratamento semi-intensivo até ter o tratamento intensivo para aqueles que a gente não sabe. A gente sempre diz o seguinte, as doenças elas são muito diferentes nas pessoas. Por quê? O Covid é muito grave em algumas, é fatal em algumas e não é em outras. Isso é individual, isso nós chamamos de idiosincrásia. Você não pode prever. O indivíduo tem alguma alteração genética, tem alguma predisposição genética que faz com que a resposta dele à infecção viral seja desproporcional. Vamos imaginar uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia eletiva. É uma cirurgia em que o pós-operatório, as primeiras 24 horas, obrigatoriamente elas têm que ser feitas em ambiente de UTI. Então, essa cirurgia pode esperar? Pode esperar. Deixar o leito disponível, o paciente que, eventualmente, com Covid, pode precisar de uma terapia intensiva. Então, eu acho que a questão de adiar as cirurgias eletivas é disponibilizar os leitos de UTI caso essa cirurgia eletiva, por mais que seja eletiva, precise de uma retaguarda de UTI. E a questão da continua. E a questão de infecção hospitalar, isso preocupa? Sempre preocupou, né, Mauro? A gente sabe que é um problema no mundo todo, não é uma coisa exclusiva aqui dos nossos hospitais. Nós temos infecções hospitalares nos melhores hospitais do Brasil. Eu já perdi paciente em hospitais de ponta em São Paulo por infecção hospitalar. E é evidente que, muitas vezes, o indivíduo com Covid interna ele acaba não morrendo da Covid. Ele desenvolve uma infecção grave, uma infecção bacteriana multiresistente. Muitas vezes, os remédios que são usados acabam lesando o rim. E a própria doença, pela gravidade, ela leva a uma falência multissistêmica. Aí você tem que usar suporte de diálise, usar suporte nutricional, suporte ventilatório. E, evidentemente, que quanto mais procedimentos você faz no paciente a nível de UTI, maior a chance dele adquirir uma infecção hospitalar. O senhor tem alguma mensagem tranquilizadora para os seus conterrâneos? Mauro, eu sou otimista, sabe? Eu acho que a doença é grave. Como eu disse para você, eu tenho 40 e poucos anos de formado. Passamos por algumas epidemias aqui regionais. Quem não se lembra da época do dengue, nós tínhamos dengue, o próprio H1N1, né? O Oropuche, que foi uma virose nossa aqui, que também trouxe muito. Mas, assim, todas não tinham a letalidade que essa doença tem, entendeu? Mas eu acho que nós estamos evoluindo. A grande diferença nossa hoje para as epidemias passadas é que nós passamos a conhecer melhor a virologia. Hoje nós veja, o genoma do vírus foi rapidamente identificado. Eu acredito que a vacina está próxima. Tenho esperança, como eu sou crente em Deus, que ela deva sair no início do próximo ano. Temos várias drogas de experiência no mundo. Nunca se investiu tanto. Nunca os governos destinaram tanto para a saúde. Gostaria que isso fosse sempre, né? Porque a saúde ela sempre foi colocada, principalmente a preventiva, ela não foi colocada no segundo plano. Agora, o investimento é maciço. Então, a minha esperança é exatamente essa. Temos drogas promissoras e eu sou otimista, né? Mas, por enquanto, a única coisa que a gente pode fazer de segurança é ficar em casa. Em 30 dias que eu estou na minha casa, eu saí 3 vezes naquele horário especial para idoso, para ir no supermercado, com todos os cuidados, porque não tem outra saída, né? O grau de transmissão da doença é muito alto e, quando a gente sai, mesmo com os cuidados, a gente não deixa de se expor. Mas eu sou otimista, eu acho que nós vamos superar isso. Eu acho que os nossos gestores, dentro das suas possibilidades, pela grande limitação que nós temos hoje, então, estão fazendo o que é possível. Nós, médicos, estamos fazendo o que é possível. Os jovens estão se empenhando. Todo dia eu recebo notícia: doutor, estou aqui, estou trabalhando
tenho orientado os mais jovens. O meu canal está aberto para os vários colegas que querem discutir. O meu tempo hoje é estudar cada vez mais 10, 15 artigos por dia que chegam para mim. Eu seleciono os mais importantes para ver o que a gente pode filtrar, o que a gente pode passar de informação, o que é lesivo. Tem um indivíduo que chegou a preconizar 600 unidades de vitamina D em dose única. Esse indivíduo não tem nenhum conhecimento possível para passar uma megadose dessa. Você imagina, isso pode ser letal. Então, isso circula nas redes sociais. Os pacientes, doutor, o que o senhor acha? Então, nosso papel é orientar, é ver aquilo que é verdadeiro, aquilo que tem a mínima comprovação científica, que hoje, pela velocidade com que a coisa ocorre, os trabalhos nem são submetidos a uma análise robusta, como nós chamamos. Então, muito trabalhos. Então, meu tempo hoje, felizmente, em casa, é estudar, mas eu tenho esperança, eu sou otimista, eu não sou pessimista, eu acredito que a gente vai superar isso, Mauro. Doutor Salomão Kawaj, muito obrigado por essa entrevista, por essa consulta pública. Cuide-se e boa noite. Boa noite também, Mauro. Tudo de bom para vocês. Bem, muito obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.